Clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: sou hebreu, e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabia que os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vós sobreveio esta grande tempestade. Entrando, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Amém? Nós vemos, irmão, que Jonas tem 4 capítulos, né? E nós vemos o amor de Deus para as pessoas. Essa cidade, Nínive, o povo era terrível, era inimigo do povo de Deus. E Jonas não queria, Deus mandou ele lá pregar, ele não queria, porque ele achava que o povo era indigno, né? E ele desobedeceu a Deus. Deus manda ele para um lugar e vai para o outro. E às vezes acontece isso, né, irmãos? Quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um preço. E o preço é grande. E Jonas pagou um grande preço, né? Porque, você imagina, Deus manda ele para um lugar, ele vai e compra passagem para outro lugar. E o povo está lá apavorado no barco, as ondas, né? A tempestade tão grande. E Jonas faz o quê? Vai lá para o porão e vai dormir. Vai ficar tranquilo lá no porão. E o povo lá apavorado. Aí alguém chega lá: ei, você está tranquilo? Você está aí tranquilo? Nós estamos aqui passando, levanta aí, vai clamar o seu Deus, né? Às vezes acontece isso conosco, nós estamos desobedecendo a Deus e estamos vendo as coisas assim, acontecer de uma maneira, e que nós fazemos? Nós vamos dormir, não é? Eu não quero nem ver isso, eu vou dormir, não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu vou dormir, né? Mas Deus, Ele é misericordioso, e Deus sempre nos dá uma chance, né? Aqui no capítulo 2, a oração de Jonas no seu livramento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu me ouviste a minha voz, né? Deus, aleluia, ele sempre dá um escape para nós. Quando nós nos arrependemos e nós, aleluia, nos posicionamos, precisamos, irmão, nos posicionar, aleluia, nós precisamos, aleluia, fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, não a nossa vontade. A nossa vontade às vezes não é a vontade de Deus, né? Às vezes queremos andar de qualquer jeito. Jonas achou que aquele povo não merecia a salvação. Quem somos nós para achar que alguém não merece salvação?
Né? Quem somos nós? Para pensar que alguém não merece salvação. Se o Senhor falou que vai salvar, se o Senhor falou que vai libertar, Ele vai libertar, irmãos. Aleluia. Para Deus nada é impossível, aleluia. Aquele povo, quando eles vê Jonas ali, quando Jonas prega, ele se arrepende, vai até Nínive e prega, toda a cidade, ela se rende aos pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas mesmo assim, Jonas ainda fica indignado. Por que Deus salvou eles? Porque eles eram inimigos do povo de Deus. Mas nosso Deus, irmão, Ele é misericordioso. Então nós precisamos obedecer a voz de Deus. Eu quero a bênção de Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. Eu quero andar do meu jeito, eu quero fazer o meu querer. E às vezes o meu querer, a minha vontade não é a vontade de Deus. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Nós vemos Saul. Saul, ele desobedeceu a Deus. Mandou ele fazer uma coisa, mandou ele limpar tudo. O que ele fez? Ele falou, não, essa ovelhinha aqui é bonitinha, esse boi aqui eu vou pegar para mim, vou levar o rei e colocar na gaiola ali. E quando Samuel olha para ele, Samuel fala assim, o que você fez? Ele, não, vamos montar um altar aqui, está tudo bem. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer a voz do Senhor. E Deus foi misericordioso na vida de Jonas. Imagina você ficar 3 noites, né? Na barriga do peixe. Imagina mesmo. Imagina a aflição desse homem. Mas nós também passamos, né, por angústias. Passamos por, às vezes, tristeza, por dor. Mas quando nós clamamos ao Senhor verdadeiramente, Ele nos livra, Ele nos cura, aleluia, glória a Deus. E Ele nos sara de toda ferida, irmãos, aleluia. Basta nós, aleluia, clamar ao Senhor, fazer igual Jonas, ele orou a Deus, aleluia. Dentro da barriga do peixe, ele orou ali, Deus deu para ele um livramento. Ele desobedeceu, ele pagou o preço. Então, irmão, se você não obedecer a Deus, você vai pagar um preço. Mas se você se arrepender, Deus muda a história. Aleluia. Deus te tira, aleluia. Deus te tira da aflição, da angústia, aleluia. Deus te dá livramento. Clama a mim e responder-te em coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor, nós temos que ter os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos colocar Deus sim em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós queremos realmente ser abençoados por Deus, precisamos obedecer ao nosso Senhor, fazer a vontade de Deus, fazer o querer do Senhor. Aleluia. Por mais que a gente não queira, Senhor, me ajuda. Eu sozinho não consigo, mas o Senhor pode me ajudar. E o Senhor vai te ajudar. Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai limpar o teu coração, aleluia. Ele vai sarar toda ferida. E eu creio que nessa noite Deus está sarando feridas aqui nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus está mudando situação, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, mas quando nós nos arrependemos, nós escolhemos, nossa escolha. Nós temos escolha, irmão. Ou eu escolho obedecer ou desobedecer. Se você ler lá em Deuteronômio 28, você vai ver. Aquele que obedece recebe as bênçãos de Deus. Agora aquele que desobedece, irmãos, é a aflição, é a tristeza. É a tristeza. Imagina a tristeza de Jonas, a aflição de Jonas. Mas ele clama a Deus e Deus livra ele. Aleluia. E Deus quer dar livramento nessa noite, amém, irmão? Recebe o livramento de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe livramento de Deus. Deus está dando livramento aqui nessa noite, irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pois a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus está dando livramento. E Deus
Deus está mudando a sua história. Aleluia, glória a Deus. No momento que você se posiciona, que você começa a fazer a vontade de Deus, as coisas começam a chegar no devido lugar, como tem que ser, né? Assim como Deus fez na vida do Jonas, Ele vai fazer na tua vida, amém? E Jonas ainda, com tudo isso, ele ainda questiona Deus, né? Ele questiona, mas Deus fala para ele que Ele ama aquela nação, e o Senhor também te ama. Às vezes alguém não entende você, mas Deus, Ele te entende, e Ele te ama. Aleluia, Ele te ama. O amor de Deus é grande, irmão. O amor de Deus é grande, a misericórdia de Deus ela é grande. Aleluia. Basta nós, aleluia, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas, sua justiça será o quê? Acrescentada. Aleluia. Enquanto você sai da tua casa para adorar, você já está adorando o Senhor. Quando você sai da tua casa, eu vou para a casa de Deus, eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Quando você sai de casa, você já está adorando ao Senhor, você já está obedecendo a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus está trabalhando ao teu favor. O Senhor está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Ele cuida de você, Ele cuida de tudo que você colocou nas mãos do Senhor. Ele vai te dar a resposta. Aleluia, Ele vai te dar a resposta. E essa resposta vai ser favorável, amém, irmãos? É a resposta que você tem pedido para Deus. Você tem clamado ao Senhor, porque é a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei, o que é? Coisa pequena? É coisa grande. Então é necessário que nós clamamos a Deus, que nós buscamos a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Aleluia. O nosso eu, o nosso querer se diminua a cada dia, porque a vontade de Deus sempre é o quê? Boa, perfeita e o quê? Agradável. A vontade de Deus para nossas vidas. Ele é misericordioso, mas tem que ter obediência. Precisamos ser obedientes. Se o Senhor mandou você fazer, faça. Não questiona, obedece a voz do Senhor, porque senão você vai passar angústia igual Jonas. Jonas passou angústia, porque ele desobedeceu. Ele achou que ia ficar tudo bem. Se ele desobedecesse a Deus, ia ficar tudo bem. Foi lá para o porão, foi fazer o quê? Dormir. O povo estava num apavoramento lá, né? E agora o que vai ser de nós? Nós vamos perecer. E Jonas estava bem o quê? Tranquilo, bem sossegado. Aleluia. Estava sossegado. E era por causa dele que estava acontecendo a tempestade. Às vezes, irmãos, nós estamos num lugar, e se nós estamos desobedecendo a Deus, o que acontece? Todo mundo que está ao seu redor vai sofrer. Todo mundo que está ao seu redor vai pagar preço, né? Porque o que acontece? Jonas estava lá tranquilo, sossegado, achou que não ia acontecer nada. E eles lançam a sorte lá, cai quem? Em Jonas. Nós vamos então fazer o quê? Nós vamos ter que jogar no mar. E quando eles jogam Jonas lá no mar, o que acontece? Tudo se acalma, tudo fica tranquilo. Não? Quando nós obedecemos, irmãos, Deus coloca a mão. E a paz, a alegria, a felicidade com Jesus. Quando nós obedecemos. É melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer, irmãos. Vamos obedecer a voz do Senhor. Fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. E tudo que você fizer vai ser bem sucedido, irmãos. É a palavra que diz, tudo que você fizer, as bênçãos do Senhor vai te acompanhar. As bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Agora, se você desobedecer, você vai pagar o preço, né? Às vezes você pode fingir que está tudo bem. Vou dormir, está acontecendo isso, mas eu estou tranquilo, não quero nem saber. O problema é deles, né? Porque Jonas falou assim, problema é deles, eu não estou nem aí. São um povo rebelde, são um povo pagão, eles não merecem salvação, mas Deus queria salvar eles. Deus tinha um amor por eles. Então, irmãos, obedeça a Deus. Vamos ser obedientes, para que nós não venhamos passar a aflição que Jonas passou, né, irmão? Quem quer passar por aflição? Quem quer passar por problema, irmão? Ninguém quer passar. O ser humano não nasceu para sofrer. Por que o sofrimento? Porque a desobediência. Isso aí Deus não aguenta.
obedeceram, pagaram o preço. Cada um pagou o preço. Então vamos obedecer. Amém? Vamos agradecer ao Senhor.